Aleluia. Queridos irmãos, a paz e a graça, amém? Paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Pode tomar seu assento nessa manhã. Aleluia. Quantos creem que Jesus tem mais para você, amém? Vinho novo, algo mais, né? Não é só isso. Não é só isso. Não é só vir na igreja no domingo, né? Uma vez na semana. Eu quero te dizer que Deus tem mais para você. Deus tem mais. Não é apenas isso, querido. Vida cristã é muito mais. Mas é necessário nós termos odres novos para receber também o novo de Deus. Amém? Quantos estão aqui nessa manhã? Amém? Quantos já chegaram nesse lugar? Amém? Aleluia. O relógio mudou, né? O horário nessa manhã. E ganhamos uma hora, os irmãos descansaram uma horinha a mais, né? Tivemos uma horinha a mais para descansar. Aleluia. E é muito bom nós nessa manhã ver aqui também pessoas que estão conosco pela primeira vez nos honrando, né? Uma alegria muito grande, que Deus abençoe as suas vidas. Nessa manhã, uma manhã de Santa Ceia. E nós queremos pensar um pouquinho sobre a ceia do Senhor, o que envolve a ceia, né? O que envolve esse ato tão maravilhoso. E para isso eu quero ler com os irmãos Atos capítulo 2, verso 24, e capítulo 4, verso 33. Atos 2, 24. Tem alguém animado aí, né? Quer continuar cantando, né? Aleluia. Mas agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Depois nós vamos ter mais adoração, louvor. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 2 e verso 4. Se quiser pode acompanhar também aí na tela, né? Glória a Deus. A palavra de Deus diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E 4:33. E com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Amém? Quando eu digo amém, irmãos, vocês devem responder. Porque quando você está dizendo amém, você está dizendo assim seja isso na minha vida, amém? Então quando o pastor, quando alguém aqui diz assim, diz uma palavra de bênção, profética, abençoadora, e você tem que dizer amém. Porque você está recebendo a palavra, você está recebendo no seu coração, essa palavra está sendo ativada na sua vida. Quando nós não respondemos à palavra de Deus, as coisas não acontecem na nossa vida. Então quando nós lemos a palavra de Deus, e a igreja responde amém, para que essa palavra se torne viva no nosso coração. Amados, os apóstolos, eles testemunhavam com poder e com ousadia do que mesmo? Da ressurreição de Jesus. A Bíblia não diz que eles falavam da morte de Jesus, do que Jesus havia feito por eles na cruz do Calvário, mas eles testemunhavam da ressurreição de Jesus. Por quê, pastor? Qual é a diferença? Porque a morte de Jesus, para os discípulos, foi algo realmente tremendo, grande, né? Cumpridor da palavra de Deus, porque o Cordeiro de Deus morreu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Mas a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo disse, que
se Jesus não houvera ressuscitado, em vão seria a nossa pregação. Então, nada adiantaria para nós pregarmos que um homem santo de Deus, o Filho de Deus, havia entregado a sua vida por nós, pelos nossos pecados. Um que não havia pecado, morreu pelos pecadores. Se ele não ressuscitasse, nada aconteceria, nada adiantaria. O cristianismo seria apenas mais uma religião, talvez como o budismo, como o islamismo, como qualquer outra religião. Tinha um grande líder, uma grande figura histórica, mas essa pessoa nada poderia fazer por aqueles que estavam perdidos, não é verdade? Mas os apóstolos, enquanto eles souberam que Jesus havia morrido, que Jesus havia sofrido e que foi crucificado, né? Como a palavra de Deus diz, que ele derramou todo o seu sangue por nós, mas enquanto isso, eles estavam o quê? Tristes, abatidos, com medo, tremendo de medo, dizendo: agora os próximos seremos nós. Eles estavam dentro das quatro paredes, mortos de medo. Mas quando Jesus se revelou para eles como Cristo ressurreto, o que a palavra de Deus diz? Que eles testemunhavam com ousadia, com poder, com autoridade, a ressurreição de Jesus. Amém, igreja? Então, para nós, a morte de Jesus, e nem para os discípulos, e a ressurreição de Jesus, ela não pode ser simplesmente algo que recebemos de tradição, de história. Muita gente tem recebido, né? E sabe e conhece a história da morte de Jesus. Mas isso não muda a vida deles, ou muda? A vida do povo aí fora, sabendo que Jesus morreu, e até mesmo sabendo que Jesus ressuscitou, muda a vida deles? Não muda, amados. Continua ainda debaixo da mesma maldição, continua debaixo da opressão do maligno, continua indo para o inferno. Então, historicamente, tradicionalmente, o saber que Jesus morreu e ressuscitou não muda a história de ninguém. Quantos estão dentro da casa de Deus e a vida continua a mesma, em derrota em derrota, em opressão em opressão, debaixo de maldição? Por quê? Dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, até mesmo adorando a Deus, e continuam na mesma situação. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus, amados, ela precisa ser revelada ao nosso coração. Os discípulos estavam ali todos com medo, todos amedrontados, e eles diziam para os outros assim: puxa, eu achava que ele seria o Messias. Puxa, nós estávamos acreditando nele, nós estávamos seguindo a ele, a nossa esperança estava nele, e nada aconteceu. Mas quando Jesus começa a caminhar com dois discípulos a caminho de Emaús, e começa a ouvir a história deles, eles dizendo: olha, nós achávamos que ele era, mas nada aconteceu. De repente, Jesus ressuscitado agora começa a se revelar a eles. E o Jesus ressuscitado, não aquele Jesus que estava morto, pendurado na cruz, não aquele Jesus que estava lá, todo ensanguentado, massacrado, humilhado, derrotado. Agora esse Jesus vivo se apresenta a eles e começa a falar para eles.
e começa a se revelar a eles. Então, quando a Bíblia diz que os seus olhos se abrem, e eles reconhecem que era Jesus ressuscitado, na mesma hora eles voltam para Jerusalém, para contar aos outros a grande revelação, para contar aos outros o que eles viram o Jesus ressuscitado, amém? Quantos já viram o Jesus ressuscitado? Esse Jesus já se apresentou a você? Você já teve a revelação do Jesus ressuscitado? Se você não teve, amado, você apenas tem uma religião, você apenas tem uma tradição que você segue. Alguém lhe contou essa história e você disse, que coisa linda. Um homem santo, filho de Deus, que vem à terra, deixa a sua glória, deixa toda a sua glória, seu poder, a sua majestade, se faz um de nós, morre numa cruz. Que coisa linda. É uma história maravilhosa, uma história linda, mas nada acontece enquanto esse Jesus não se manifestar a sua vida e a minha vida como um Cristo ressuscitado, um Cristo vivo, que está vivo com você hoje. Você já teve a revelação do Cristo vivo? A Bíblia diz que os apóstolos testemunhavam com poder e ousadia. Sabe o que isso significa, amados? Mesmo sabendo que a qualquer momento, a qualquer hora, uma espada poderia passar no seu pescoço, e eles não estavam nem aí com isso. Por quê? Porque o Cristo vivo havia se apresentado a eles por 40 dias, andado com eles, se apresentado a eles e dito a eles, eu estou vivo, eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre, amém? Quando isso é revelado à nossa vida, amados, a nossa vida muda, o nosso cristianismo muda, não é um cristianismo de domingo, não é um cristianismo de vez em quando, é um cristianismo que transforma a nossa vida. Passamos a ser ousados em Cristo Jesus, recebemos o poder da ressurreição. Quantos querem receber o poder da ressurreição? Amém? Glória a Deus, Jesus ressuscitou, aleluia. Por isso, quando nós recebemos a revelação da ressurreição de Jesus, nós entendemos que Jesus reina no poder da ressurreição. Jesus reina, amados. Ele não simplesmente morreu por nossos pecados, mas Ele reina hoje. Ele é Senhor, Ele está acima de todo nome, sobre todo principado e potestade, sobre toda autoridade. Ele está acima, Ele reina, aleluia, porque Ele ressuscitou. Através dele nós podemos reinar no mesmo poder. Por meio da ressurreição, Jesus validou seu reino, seu domínio sobre o reino de Satanás. A ressurreição não é uma lenda, mas é um ato que marcou um antes e um depois. Quando nós temos um encontro com o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, a nossa vida, ela tem um antes e um depois. Se você não tem um testemunho do antes e do depois, você precisa ter um encontro com esse Cristo ressuscitado. Se na sua vida, na sua trajetória nessa terra, você não tem algo para contar, eu era assim, eu vivia assim, eu estava caminhando dessa forma, debaixo de uma escravidão, de um jugo de Satanás, estava indo para o inferno sem esperança e sem a certeza de vida eterna, mas o dia que eu me encontrei com esse Cristo ressuscitado, a minha vida mudou, a minha vida foi transformada, eu tenho esperança, eu tenho certeza da minha vida eterna. Se você tem isso, você teve um encontro com esse Cristo ressuscitado. Se você não tem, você precisa ter, porque isso faz o antes e o depois da nossa vida. Muita gente está dentro da igreja, mas nem todos têm uma linha divisória dizendo,
eu era assim, eu andava assim, agora eu ando com Jesus. A minha vida mudou, porque eu encontrei a Jesus, o Cristo vivo. Aleluia! E esse antes e depois, amados, traçou uma linha divisória entre o domínio de Satanás e a conquista realizada por Cristo e o seu reinado eterno. O estabelecimento do domínio da humanidade sobre a terra através da igreja. Então, depois da ressurreição de Jesus, a história da humanidade mudou. A história da humanidade, que antes estava destinada totalmente ao inferno, à separação de Deus, e o domínio das trevas de Satanás sobre essa terra e sobre todos os homens, porque ele tinha a chave na sua mão do poder da morte e do inferno. Todos estavam na condenação, mas quando Jesus ressuscita, há uma mudança na terra. Há uma mudança. Esse estado de domínio de Satanás, de domínio da morte, há um final. E agora Deus estabelece o seu reino na terra. Deus estabelece o reino de vida, o reino de paz. Deus estabelece através da igreja, na terra, uma nova história começa. Você está fazendo parte dessa história, amém? Glórias a Deus, amém? Jesus foi morto e separado de Deus. Mas para isso acontecer, algumas coisas tiveram que acontecer. Aquele relógio está 20 para 11. O meu está 5 para 11. É 5 para 11, né? Alguém queria me colocar em dificuldade. O pastor terminou o culto tarde. Então, é 5 para 11, né? Vamos voltar aqui, amados. A Bíblia diz que Jesus morreu fisicamente. Vamos ler Lucas 23 e 46, por favor. Lucas 23 e 46 diz: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou fisicamente. Mas a palavra de Deus também diz que ele morreu espiritualmente. O que é uma morte espiritual, amados? Morte espiritual é a separação de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, portanto todos morreram. E não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Houve uma separação de Deus. Jesus, por nossos pecados, ele foi separado de Deus por nossa causa. O Filho de Deus, sem pecado, foi separado de Deus por nossa causa. Vamos ler 2 Coríntios 5 e 21. Segunda carta a Coríntios, capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Então todo pecador, toda alma que peca, é separada de Deus. Não tem como um pecador, ele está junto a Deus. E a Bíblia diz que Deus o tornou pecado por nós. O pecado, a palavra de Deus diz, nos separa de Deus. E Jesus foi separado de Deus no seu espírito por causa dos nossos pecados. Então essa foi uma morte espiritual, a separação de Deus. E Jesus sofreu uma terceira morte, que foi a morte eterna. Vamos ler Apocalipse 20, verso 11 a 15. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Depois vi um grande trono branco, aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, e o livro da vida.
Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. E o verso 14 e 15. Então a morte, ou o mar, entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E vamos para Salmo capítulo 88, verso 4 e 9. Livro de Salmos, verso 88, 4 e 9. A Bíblia diz que Jesus passou 3 dias lá no profundo do inferno. Muita gente acha, amados, que a morte de Jesus foi apenas fisicamente. E Jesus morreu fisicamente, já pegou o diabo pela orelha, né? E já botou o diabo ali de joelho. Não foi assim, amados. Foram 3 dias. Houve um tempo onde o Senhor Jesus, ele foi separado. Ele foi levado ao inferno, no lugar onde nós deveríamos passar a nossa eternidade. E ali naquele lugar, ele esteve por 3 dias. E a palavra de Deus diz, são palavras de Jesus através da boca do salmista: sou contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças. Puseste-me na cova mais profunda. Volta um pouquinho. Outra versão. Fui colocado junto aos mortos, sou como um cadáver que jaz no túmulo, dos que já não te lembras, foram tirados da tua mão. Está falando do inferno, está falando lá do Hades, do profundo do inferno. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, ou seja, o Senhor julgando os pecados da humanidade sobre Jesus. Com todas as tuas ondas me afliges. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Ou seja, ele estava lá no profundo do abismo. De lá ele não poderia sair. Da mesma forma como nós não poderíamos sair de lá. Jesus teve que ir lá por nós. Jesus teve que ir lá por nós, lá no profundo do abismo. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia, a ti ergo a minha voz. E quando Jesus clama por Deus, a Bíblia diz que o Senhor, Ele julga os nossos pecados em Cristo Jesus. Jesus é julgado ali porque ele não tinha pecado. E a Bíblia diz que de lá ele é ressuscitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vivifica Jesus daquele lugar porque não foi encontrado nele nenhum pecado. Não foi encontrado nele nada que poderia condená-lo. Porque os pecados que estavam sobre ele não era dele, era seu e era meu. Ele estava sendo condenado, estava sendo ali torturado pelos nossos pecados. Você está entendendo isso aqui, amado? Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vivificou a Cristo. Então ele estava condenado, nossos pecados o condenavam. Estava no profundo do inferno, não foi lá para fazer um passeio, né? Tem muita gente que acha que Jesus entrou já no inferno, já com todo o poder e autoridade, né? Pegando o diabo pela orelha. Não foi assim que aconteceu. Lá no inferno ele teve que clamar por Deus. Lá no inferno, Deus teve que julgar a Jesus, para ver se ele realmente estava inocente, estava morrendo inocente. Mas a Bíblia diz que nele não foi achado pecado. E ao terceiro dia, algo aconteceu no inferno.
Ao terceiro dia ouviu-se um estrondo no inferno, algo que nunca tinha acontecido antes. E ele é ressuscitado pelo Espírito Santo. E nessa ressurreição, amados, Jesus foi vivificado em seu espírito. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Foi vivificado no seu espírito, por quê? O seu espírito havia sido separado de Deus. Entenda que morte é separação. Jesus foi separado de Deus Pai, por nossa causa, pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, ele vivificado pelo Espírito, a Bíblia diz que ele pregou o Evangelho àqueles que estavam lá no inferno. 1 Pedro capítulo 4, verso 6, mesmo livro de Pedro 4 e 6, a palavra de Deus diz que ele, uma vez vivificado, então ele pregou àqueles que estavam no inferno. A palavra pregou aí, ela poderia ser traduzida melhor por anunciou. Anunciou que agora ele era vencedor sobre a morte, ele era vencedor sobre o inferno. E ele anunciou isso aos santos que estavam no inferno. Ih, pastor, agora confundiu tudo, os santos estavam no inferno. O inferno, amado, estava sob o domínio de Satanás. A morte estava sob o domínio do diabo. Todos que morreram antes de Cristo iam só para um lugar, para o inferno. Não havia paraíso. Você sabe quem foi o primeiro a chegar no paraíso? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem inaugurou o paraíso foi o ladrão, né? Então, antes da ressurreição de Jesus, todos estavam no mesmo lugar. A Bíblia diz que havia apenas um abismo que separava um lugar de outro, mas tudo chamava-se Hades. Um lado ficavam os que estavam perdidos e o outro lado ficava os santos que morriam, mas não significa que eles estavam salvos. A salvação aconteceu somente quando Jesus ressuscita. Enquanto isso, eles estavam aguardando, né, a ressurreição de Jesus, estavam aguardando o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Sem a ressurreição, todos continuariam perdidos e, inclusive, nós, se morrêssemos e Jesus não houvesse ressuscitado, estaríamos hoje no mesmo lugar, no inferno. E quando Jesus chega nesse lugar, nesse Hades, nesse lugar separado que a Bíblia chama de seio de Abraão, de repente aquele povo que estava lá, amados, estava lá Abraão, Isaac, Jacó, estava lá os patriarcas, estavam lá todos aqueles que morreram salvos antes de Jesus vir à terra e ressuscitar. Então, quando eles viram a Jesus, eu tenho certeza, amado, que todos eles aplaudiram, saltaram, né? E adoraram ao Senhor, e fizeram uma festa naquele lugar, porque o Salvador havia chegado. Eles aguardavam a Jesus, eles esperavam o Salvador. E quando Abraão viu a Jesus, ele disse: eu conheço ele. Ele já almoçou comigo. Você lembra quando Jesus foi lá almoçar com Abraão? Ele e mais 2 anjos, antes de destruir a Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Jesus apareceu a Abraão, e Abraão foi e preparou para ele, né, um guisado saboroso, um churrasco, né, uma comida gostosa, e apresentou diante de Jesus. E quando Abraão viu Jesus, disse assim: eu conheço ele já almoçou comigo. Aleluia! Reconheceu a Jesus. E Jesus foi e anunciou a eles que agora ele era Senhor sobre a morte, sobre o inferno. Ele era Senhor, aleluia! Ele havia ressuscitado. E a Bíblia diz que ele tomou aqueles que estavam ali naquele lugar, no inferno, os salvos, e os transportou
para o paraíso. Você entende isso, amado? Os transportou para o paraíso. A Bíblia diz que levou cativo o cativeiro. Eles estavam em cativeiro. Eles estavam presos. Mas Jesus toma agora o cativeiro, ali que o diabo tinha a chave da morte e do inferno, e tomou a chave de Satanás e disse: agora vocês não vão ficar mais aqui, vocês vão ser transportados para o paraíso. E onde é que fica o paraíso, pastor? Em algum lugar desse universo. Não é propriamente o céu, mas em algum lugar desse universo, que Deus preparou esse lugar para, como que uma antessala do céu. Então hoje quem morre não vai para o céu diretamente, mas vai para o paraíso e fica aguardando a volta de Jesus, quando todos serão, os mortos em Cristo serão ressuscitados também, e transformados os vivos. Então estaremos para sempre com o Senhor, e onde Ele estiver nós estaremos com Ele, amém? E aquela casa que Ele foi preparar para você no céu, Ele vai lhe dar, amém? Ele disse: vou preparar lugar para vocês, aleluia. Então, amados, Jesus levou cativo o cativeiro, mas a Bíblia diz que não foi só nesse lugar que Ele anunciou, aleluia, que agora Ele vivia para sempre, Ele foi ressuscitado. A Bíblia diz que Jesus também foi anunciar aos mortos, ou seja, aos espíritos encarcerados. Que lugar era esse? Quem eram esses? Que Jesus foi anunciar aos espíritos que estavam em cadeias. Vamos ler ainda 1 Pedro 3,19. A Bíblia diz que Ele anunciou, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Que espírito eram esses? Os espíritos que participaram, né, os anjos caídos que participaram da revolta de Satanás, que estão presos hoje em cadeias, e alguns deles vão ser soltos durante o Apocalipse, para vir tentar e trazer tribulação para os homens sobre a terra. Mas esses demônios terríveis, esses demônios que estão presos, estão sob cadeias, Jesus foi até eles e anunciou: eu sou vencedor, eu tenho a vitória, eu tenho a chave, eu tenho todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Jesus fez questão de ir lá onde eles estavam e mostrar para eles que Ele tinha todo o poder. Esses são demônios, amados, espíritos, que Deus não permitiu que eles estivessem soltos na terra, de tão terríveis e tão poderosos que eles são para o mal, para fazer o mal. Então Deus permitiu alguns demônios, né? Alguma classe de demônios para estarem aqui e pertencem, né, ao reino das trevas de Satanás para tentar aos homens. Mas esses espíritos aqui Deus não permitiu, porque os homens seriam destruídos. Então Jesus foi até eles e publicamente anunciou a sua ressurreição. Jesus foi levantado então fisicamente e espiritualmente. Então o que aconteceu quando Cristo venceu a morte? Quando Cristo vence a morte, amados, Ele restaura nosso relacionamento com Deus, que um dia foi quebrado e nós estávamos separados, a humanidade estava separada de Deus. Nós cantamos aqui nessa manhã que o véu foi rasgado, amém? O caminho já está aberto. Se Jesus não ressuscita, o véu jamais seria rasgado. O caminho jamais seria aberto para nós entrarmos na presença de Deus. E hoje, através da ressurreição, do poder da ressurreição de Jesus, eu e você podemos entrar na presença do Pai. Aleluia. Porque o caminho já está aberto. O estabelecimento, a nossa comunhão com Deus foi restaurada e estabelecida através da ressurreição de Jesus. Quando recebemos a revelação da ressurreição, podemos receber os benefícios da cruz. Hoje nós vamos comemorar, ou vamos celebrar mais uma vez, a ceia do Senhor.
Por quê? Porque quando nós celebramos a ceia, comemos o pão e bebemos o vinho, nós estamos anunciando os benefícios da cruz do Calvário, os benefícios que a cruz trouxe para a nossa vida. Então nós estamos dizendo a Satanás e a todo o seu reino, que Jesus, através da cruz e da ressurreição, Ele nos trouxe benefícios. E quais são esses benefícios? Quais são esses benefícios? O primeiro deles, amados, é que nós recebemos o mesmo poder, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, habita em você. Eu não ouvi um amém. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, que estava lá no fundo do inferno, e esse Espírito, esse poderoso Espírito Santo, foi lá enviado por Deus Pai, e ressuscita a Jesus, e o seu corpo físico, e o tira do inferno. O mesmo Espírito está habitando em você e em mim. Amém? Jesus estava, aos olhos do diabo, estava acabado, irmãos. Seu corpo havia sido triturado, né? Teria sido praticamente destruído naquela cruz, naquele sofrimento. Seu espírito estava separado de Deus para toda a eternidade. Agora o Espírito Santo, ele ressuscita a Jesus, renova o seu espírito, renova o seu corpo, ele ressuscita no mesmo corpo, mas um corpo agora renovado pelo Espírito Santo. Ele não ganhou um outro corpo, ele recebeu o mesmo corpo. E esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, ressuscita você hoje. Aleluia! Amado, nós estávamos mortos, separados de Deus. Nós estávamos cativos, presos em nossos pecados, na maldição do pecado. Mas o Senhor ressuscita a sua vida pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Se nós entendermos isso, amados, se nós vivermos isso cada dia, a nossa vida é transformada. Nós não vivemos em derrota, não vivemos numa vida com medo, mas vivemos em vitória, amado. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus habita em nós, e Ele está nos restaurando, nos transformando cada dia. Aleluia! Quando nós entendemos isso, amado, nós entendemos que os discípulos estavam sentindo naquele dia. Vamos ler Marcos capítulo 16, 17 e 18. Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. Nós entendemos o que os discípulos estavam vivendo naqueles dias. No momento em que o Espírito Santo se revela a alguém que Cristo está vivo, essa pessoa passa a ser ativada no poder do Espírito Santo. O poder sobrenatural de Deus é ativado na sua vida, e tudo começa a ser transformado. E o Senhor Jesus falou, no capítulo 16, verso 17, estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, ou o veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os enfermos, os doentes, e esses ficarão curados. Aleluia! O mesmo poder que ressuscitou a Jesus, o mesmo Espírito está na sua vida, e está restaurando a sua vida, cada dia, cada momento, no tempo que você vai crescendo em Cristo, vai amadurecendo na fé, aleluia, vai entendendo o mistério de Deus, na cruz do Calvário e a ressurreição de Jesus, a sua vida vai sendo transformada, aleluia. A cruz demonstra o amor de Deus, mas a ressurreição de Cristo demonstra o seu poder em nós. Sua morte é um fato histórico, mas a sua ressurreição é um ato de fé que vem por revelação. Aleluia! Seu sepulcro está vazio.
O sepulcro de Jesus está vazio, ele não está mais lá. Ele ressuscitou. Aleluia. Não é mais um ato histórico para nós. Isso é algo que faz parte da nossa vida, da nossa história. Aleluia. Pela cruz ele nos salvou, mas quando ressuscitou, nos deu poder. Amém? Você recebe poder pela ressurreição de Jesus. Você recebe o mesmo poder que ressuscitou a Jesus. O mesmo Espírito está em você. A ressurreição é o fundamento do cristianismo. Se Cristo não houvesse ressuscitado, o cristianismo seria uma religião morta como qualquer outra religião, amados. Como qualquer outra religião. Jesus foi ressuscitado, foi confirmado por centenas de testemunhas. E esse testemunho hoje também está em nosso coração. Amém? Deve estar em nosso coração. Cada um de nós temos que ter um encontro com o Cristo ressurreto. Isso não pode ser apenas história na nossa vida. Os jovens que aqui estão, não pode ser apenas uma história que a sua mamãe e o seu papai contam. Se você tem isso como história e você não vive essa experiência, você precisa pedir a Deus, clamar ao Senhor: eu quero ter essa experiência de encontrar o Cristo ressurreto. Hoje mesmo, amados, nos países islâmicos, centenas de islâmicos estão tendo visão do Cristo ressurreto. Há um pastor num desses países que todos os dias alguém bate na porta da casa dele e diz assim: olha, Yeshua me mandou aqui para que você fale do seu amor para mim. Islâmicos, o próprio Senhor Jesus se apresenta a eles e diz: eu sou Jesus. Vai até o endereço tal, a casa do fulano de tal, e ele vai falar de você, sobre a salvação, sobre a minha pessoa. E esses islâmicos, essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, batem na porta desse pastor e dizem: Jesus me mandou aqui falar com você, porque Jesus está vivo. Aleluia, Ele está vivo e Ele continua se manifestando hoje. Há pessoas, aleluia, se Jesus se apresenta a essas pessoas lá em países islâmicos, como não vai se apresentar a sua vida? Como não vai se revelar a você? Aleluia. O derramar do Espírito Santo é a continuação do poder da ressurreição. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, se você ainda não tem essa experiência, você tem que buscar essa experiência, porque isso é a continuação, aleluia, do poder da ressurreição em nossa vida, da vida da igreja hoje. A ressurreição de Cristo é uma demonstração da humilhante derrota de Satanás. Vamos ver Colossenses capítulo 2 e 15. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que ele despojou os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E Hebreus capítulo 2 e 14, a Bíblia está dizendo aí que todo o reino de Satanás, todos os demônios, todos os principados e potestades, Jesus demonstrou o seu poder através da ressurreição e humilhou-os publicamente, como que um rei, aqueles reis, aqueles tempos lá, né, dos impérios, quando conquistavam um reino, ele colocava o seu pé sobre o pescoço daquele rei dominado. E Jesus fez justamente isso. Ele colocou o seu pé sobre a cabeça de Satanás. O que a Bíblia diz? Que ele pisou sobre a cabeça de Satanás e esmagou. Por quê? Porque ele demonstrou isso publicamente diante de todo o seu império das trevas, que Satanás estava derrotado. Hebreus capítulo 2, verso 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue,
Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então o diabo foi derrotado. Aleluia! Por isso que quando nós tomamos do pão e bebemos do cálice, nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus. Nós lembramos-nos da vitória que Jesus teve sobre Satanás. E não podemos continuar vivendo debaixo de maldição. Quando você toma o cálice, toma o pão, você está dizendo: Satanás, eu não vivo mais debaixo de maldição. Eu não vivo mais debaixo da prisão do inimigo, da morte, mas eu sou livre, eu sou vencedor, aleluia, porque Jesus morreu e ressuscitou por mim. Você tem sido salvo, curado, liberto, transformado pelo poder da ressurreição de Jesus, amém? Essa ressurreição, aleluia, ela tem que estar hoje vigente na sua vida. Ela tem que ser uma realidade na sua vida. Ela não pode ser apenas histórica. Você tem que viver isso cada dia. A palavra de Deus diz, Atos capítulo 4, verso 33. O que diz lá? Atos 4 e 33. Que os apóstolos, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. A graça do Senhor está sobre a sua vida. Amém? Você tem que testemunhar com poder, com autoridade, do mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, que está dentro de você. Se você tem o Espírito Santo, se o Espírito Santo já habita em você, já vive em você e já tem restaurado a sua vida espiritual, emocional, a sua alma, você tem que fazer testemunho, ou dar testemunho de Jesus com poder, com autoridade, com ousadia, aleluia, porque isso, aleluia, está na sua vida, como estava na vida dos apóstolos, amém? Você quer celebrar nessa manhã a derrota de Satanás? Você quer nessa manhã, aleluia, a partir de agora, que você entendeu melhor, eu creio, que você é vencedor, que você está ressuscitado em Cristo Jesus, que nós não temos a história de Jesus apenas conosco, mas nós temos a própria vida de Jesus em nós. A partir de hoje, nós sermos testemunhas poderosas do Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos que viver um cristianismo vivo, amados. Não apenas um cristianismo histórico. Quando nós vivemos um cristianismo histórico, nós não temos ousadia para testemunhar. Nós não temos vida transformada. Parece que tudo está, né, na história. Isso aconteceu. Foi algo muito maravilhoso, mas isso tem que fazer parte da nossa vida hoje. A minha vida está sendo transformada, a minha vida está de vitória em vitória, porque eu creio no poder da ressurreição de Jesus, amém? Aleluia, se coloque de pé nessa manhã. Eu quero que esse poder da ressurreição, quando você tomar o pão nessa manhã, quando você tomar o cálice nessa manhã, aleluia, isso venha se tornar na sua vida uma realidade, o poder da ressurreição de Jesus, aleluia. Essa enfermidade que você tem vivido, que tem assolado a sua vida, ela tem que ir embora no nome de Jesus. Essa depressão que tem assolado a sua vida, tem que deixar a sua vida em nome de Jesus. Mas como nós vamos participar desse poder, pastor? Pela fé, amados. O poder da ressurreição de Jesus é ativado na sua vida pela fé. Você tem que tomar e crer, aleluia,
nesse poder, pela fé, quando você come o pão, bebe do cálice, você está anunciando a vitória do Senhor Jesus, e a sua vitória sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre o pecado, sobre os vícios, sobre tudo aquilo que te separa de Deus. Você está anunciando, você está dizendo: Satanás, não mais maldição na minha vida, não mais morte na minha vida, não mais derrota na minha vida. Chega de viver em derrota, chega de viver em tristeza. Aleluia, levante-se com poder, amém? Levante-se na autoridade do poder de Jesus. Se você crê nessa manhã, amado, levante a sua mão ao céu e diga: eu creio, eu tomo posse, aleluia, de todos os benefícios que Cristo realizou na cruz do Calvário. Quais são esses benefícios, pastor? Libertação, cura, oh aleluia, transformação, salvação. Receba nessa manhã, levante a sua mão e diga: eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo a graça, eu recebo o amor de Deus, eu recebo a libertação. Levante a sua mão ao céu e diga: eu recebo nessa manhã. Aleluia, é pela graça, é pela graça, é pela graça de Jesus. Aleluia. Pai, nessa manhã nós recebemos, nós tomamos posse pela fé de todo o benefício da cruz do Calvário, pelo poder da ressurreição de Jesus. Nós recebemos nessa manhã, Senhor, e eu declaro fora da minha vida, eu declaro fora desta igreja, fora das vidas, aleluia, que estão nessa manhã aqui, fora toda enfermidade, fora todo pecado, fora tudo aquilo que os aprisiona, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enfermidade, espírito de enfermidade, aleluia, estás derrotado. O Senhor Jesus já declarou a vitória, em nome de Jesus. Receba a cura nessa manhã. Levante a sua mão ao céu. Você que está enfermo, levante a sua mão e declare a sua cura nessa manhã. Você que está sofrendo por depressão, por tristeza, por amargura, está sendo oprimido nessa manhã por alguma coisa, levante a sua mão e diga: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Aleluia, levante a sua mão ao céu e diga: aleluia, porque Ele vive, eu também vivo. Aleluia, porque Ele vive, eu tenho esperança. Porque Ele vive, aleluia, eu sou vitorioso. Eu creio nessa manhã, diga: eu creio. Eu creio no poder da ressurreição. Eu creio, aleluia. Esse poder invade a nossa vida nessa manhã. Eu creio, Senhor, no poder da ressurreição. Ah, meu Deus, a tua igreja crê no poder da ressurreição. Esse poder que nos faz testemunhas vivas do poder do Senhor, que nos faz testemunhas vivas. Aleluia. Eu creio, Pai, eu creio. Oh, eu creio nessa manhã, eu creio, Pai. E por isso nós testemunhamos, e por isso nós podemos levantar a nossa mão, aleluia, e entrar na Tua presença pela fé. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa manhã. Aleluia. Oh, meu querido, aleluia. O Senhor quer que a sua vida seja diferente. Ele quer que nós venhamos realmente
demonstrar o poder da ressurreição de Jesus. Quando você se deparar com alguém que está enfermo, quando você se deparar com alguém que está no vício, nas drogas, na bebida, está está sendo esmagado pela depressão, pela tristeza, você tem que se levantar como testemunha de Jesus com ousadia, impor as suas mãos sobre essas pessoas e declarar a elas, aleluia, que elas são livres no poder do nome de Jesus. É para isso que você é igreja, é para isso que você tem o nome de cristão, é para isso que você foi salvo. Não é para viver como o mundo vive, mas é para viver no poder da ressurreição de Jesus, amém? Aleluia, eu quero que você participe dessa manhã com alegria, aleluia, como aquele que já conhece, já teve um encontro com o Cristo ressurreto. Participe da ceia com alegria, com júbilo, aleluia, nessa manhã, sabendo que você, aleluia, já também ressuscitou com Cristo. A palavra de Deus diz: se você já ressuscitou com Cristo, quantos já ressuscitaram com Jesus? Buscai as coisas que são de cima. Sabe, essa é uma particularidade de quem já ressuscitou com Jesus. Ele sempre está buscando as coisas de cima, sempre está buscando as coisas celestiais, os dons, aleluia, a comunhão com Deus, buscando as coisas que são de cima do Espírito. Essa é uma característica de quem já ressuscitou com Jesus. Agora, quem não ressuscitou com Jesus, ele sempre está olhando para a terra, sempre ele está buscando as coisas terrenas, sempre as coisas dessa terra. Mas quem já ressuscitou com Jesus, aleluia, a sua visão, a sua vista, os seus olhos estão nas coisas celestiais, aleluia, ele sempre está buscando as coisas celestiais, aleluia. Você está buscando as coisas celestiais, amados? Aleluia. Continue buscando os dons, continue buscando comunhão com Deus, continue buscando mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, porque Ele sempre tem mais, aleluia. O que você tem recebido de Deus até hoje, isso não é tudo, amados, Ele tem mais, amém? Você quer mais de Deus? Aleluia. Quero chamar o pastor Creso, vai ministrar a ceia do Senhor, e nós vamos participar com alegria no nosso coração. Oh, aleluia! Os apóstolos, depois que eles entenderam que Jesus não estava mais morto, mas vivo, eles participavam da ceia com alegria, aleluia. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã.